E se o herói da história fosse, na verdade, o monstro? E se o vilão fosse quem mais entendeu o que é ser humano? Hunter x Hunter quebra as regras e te obriga a fazer uma escolha difícil, porque Gon, o garoto cheio de luz, se afunda na própria escuridão. E Meruem, o rei criado para destruir, aprende a amar. Eles nunca se enfrentam, mas são inimigos perfeitos, como dois lados de um espelho quebrado. E nesse vídeo, a gente vai olhar bem de perto esse espelho, mesmo que o reflexo machuque. Gon é o protagonista, mas nunca foi um herói clássico. Desde o início, ele é motivado por algo muito pessoal. Entender quem ele é, encontrar o pai, se provar. Não é sobre justiça, é sobre identidade. Mas aí, ele conhece o Kite. E junto com o Kite, ele perde a fé. Ele entra em negação, em desespero, e por fim, em ódio. E nesse ódio, ele se corrompe. A gente viu personagens perderem entes queridos antes. Mas Gon não reage como Naruto ou qualquer outro desses personagens. Ele não promete proteger ninguém. Ele promete vingança. Ele promete destruição. Quando enfrenta Pitou, ele cumpre essa promessa. E o menino, que só queria encontrar o pai, vira um ser consumido por ódio puro. Ele renuncia a tudo. Seu Nen, seu futuro, sua juventude, só para esmagar o que restou da sua própria dor. Essa cena é brutal, inesquecível, porque o Gon deixa de ser o Gon. Ele não vira um vilão, mas também não é mais o herói. Ele é humano, e isso assusta mais do que qualquer poder especial. Enquanto Gon se desfaz, Meruem se constrói. Ele nasce perfeito, supremacia pura, um ser que só conhece força. Ele não fala, ele ordena, ele não ouve, ele impõe. Mas então ele encontra Komugi, e tudo muda. Komugi vence o rei, várias vezes, e ela não se gaba por isso. Ela é frágil, cega, tropeça nas palavras, mas ela tem algo que o Meruem nunca teve: humanidade. Pela primeira vez, ele se pergunta: o que me faz rei se sou inferior a ela? E aí que Meruem começa sua verdadeira evolução. Ele aprende sobre respeito, sobre fragilidade, sobre empatia e, no fim, sobre amor. O monstro se transforma em homem, não por escolha dos roteiristas, mas porque é um ato de sensibilidade. E o mais bonito, ele morre, não com raiva, mas com paz, de mãos dadas com o que deu sentido à sua existência. Gon e Meruem são opostos, mas espelham a mesma verdade. Somos todos capazes de mudar, pro bem ou pro mal. Gon, o humano, se animaliza. Meruem, o monstro, se humaniza. Um se afunda em dor e o outro se eleva com afeto. Um escolhe destruir e o outro escolhe sentir. E se eles tivessem trocado de lugar? Será que Meruem também teria se quebrado? Será que Gon teria aprendido a amar? A genialidade de Hunter x Hunter está aqui. Ele não te dá a resposta, ele te obriga a pensar. Gon não é o vilão. Meruem não é o herói. Eles são o que nós somos: humanos em conflitos, perdidos, tentando dar sentido à dor. Um fracasso e o outro acerta. Mas ambos nos ensinam algo: que o verdadeiro poder talvez não seja em vencer, mas em saber perder, em aprender, em mudar, em sentir. Gon é a fúria que todos escondemos. Meruem é a redenção que nem sempre temos coragem de buscar. Talvez você esteja se perguntando: então o Gon foi corrompido, o Meruem se humanizou, mas e os caçadores? Os heróis? Então vamos falar da Associação Hunter, a organização supostamente mais justa e equilibrada do mundo. Uma elite de guerreiros, estrategistas e juízes do Nen, mas que diante da ameaça das formigas quimera fez absolutamente nada. Enquanto colônias inteiras eram transformadas em presas, enquanto os vilarejos eram apagados do mapa, enquanto vidas eram devoradas, a associação ficou em silêncio. Só quando o Meruem nasceu, só quando o poder das formigas quimera começou a ameaçar o império, territórios políticos e o status quo, aí sim eles agiram. E agiram de forma total. Mandaram os caçadores mais perigosos, forjaram alianças temporárias, decidiram de forma autoritária o destino de uma espécie inteira. Não foi compaixão, não foi moralidade, foi controle. A verdade é desconfortável. A associação só protege o mundo quando o mundo deles está em jogo. Quando a ameaça atinge os pequenos, os invisíveis, os pobres, só resta silêncio. Mas quando ameaça as fronteiras do poder, vem a guerra. Gon foi consumido pela dor. Meruem foi transformado pelo amor. Mas a associação foi corrompida por algo muito mais sutil: a conveniência. Eles não são heróis,
São gestores do poder, cuidadores do equilíbrio, desde que o equilíbrio beneficie os mesmos de sempre. E isso faz pensar: quem são os verdadeiros monstros? As formigas, que nasceram com um instinto predador? O garoto que enlouqueceu pelo luto? Ou a organização que teve todas as chances para impedir a tragédia, mas escolheu não fazer nada? Talvez a maior mentira de Hunter vs Hunter seja a ideia que existe lados certos. Não existe herói absoluto, nem vilão definitivo. Existe poder, dor, e existe quem decide o que fazer com isso. Gon agiu pela emoção, Meruem se rendeu ao afeto, mas a associação agiu friamente, calculadamente. E por isso, talvez seja a face mais cruel dessa história. E agora, a pergunta final é pra você: quem foi mais monstruoso nessa guerra?